Muito bom dia, está no ar o All News Esporte desta quinta-feira, dia 27 de junho. Teve rodada do Campeonato Brasileiro e olha só, hein? Os poderosos perderam. O Palmeiras tomou uma cacetada do Fortaleza 3-0, com dobra de laterais, vamos falar muito sobre isso. O Flamengo foi lá para Caxias do Sul, que parece um inferno para o Flamengo, apesar do frio. E aconteceu, perdeu também, 2-1 de virada para o Juventude. Os até então líderes e vice-líder perderam seus jogos e o Bahia do Rogério Ceni subiu, ganhou, e o Galo também ganhou na última bola. Deu uma embolada nessa história aí. Eu que estou falando que vai ser Palmeiras e Flamengo até o final, estou sendo massacrado por companheiros dizendo que eu estou falando bobagem. Mas o fato é que os dois perderam. E o Corinthians não perdeu. O Corinthians empatou, mas empatou em casa mais uma vez. Faz um monte de tempo que o Corinthians não vence, mas a torcida gostou da luta, do espírito de luta do Corinthians. O fato é que o time segue na zona do rebaixamento. E esses serão os assuntos aqui que vamos tratar nesse All News desta quinta-feira. Eu já estou muito bem acompanhado dos meus companheiros Alicia Klein e Rodrigo Matos, os dois um pouco, vamos dizer, circunspectos hoje, mas vamos em frente que tem programa e vamos falar muito sobre os jogos de hoje, o Campeonato Brasileiro também, de ontem, os jogos de hoje que acontecem, São Paulo joga hoje, e vamos em frente. Temos uma enquete para quem está nos acompanhando aqui ao vivo, que envolve os líderes, os ex-líderes, né, que perderam os seus jogos ontem, quer dizer, o Flamengo continua líder, o Palmeiras que perdeu posições. Qual que derrota preocupa mais o torcedor? A derrota do Flamengo, perdeu para o Juventude por 2-1, com um time muito desfalcado, ou a derrota do Palmeiras, que tomou uma cacetada do Fortaleza. O Fortaleza também estava super desfalcado, perdeu de 3-0 o Palmeiras, com dobra de lateral, aquela coisa toda, ou nenhuma. Na verdade, isso aí é acidente de percurso, daqui a pouco os times estão ganhando de novo e vão ficar lá em cima novamente. Por enquanto, não é assim que tá. O Flamengo é o líder, mas o Palmeiras caiu posições ali. Então você dê seu voto aí. Mais do que isso, vocês nos deem likes, por favor. Queremos muitos likes. Hoje eu vou fazer uma taxa aqui de novo, 1.500 likes. Foi a mesma de ontem. Ontem a gente bateu o recorde tranquilamente. Então a gente quer hoje 1.500 likes. Você, palmeirense, que tá bravo com a dobra de laterais. Você, rubro-negro, que tá bravo com a Copa América que desfalcou o Flamengo. Você, corintiano, que tá, sei lá como, porque o time empatou, mas não ganha de ninguém. Mandem aí os seus likes, venham com a gente. Likes, tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo no jeito. Vamos começar falando de quem? Do Palmeiras. O Palmeiras foi lá para Fortaleza, tomou uma cacetada do Fortaleza de 3-0. O Fortaleza não estava bem e ainda estava desfalcado, inclusive, mas jogou pra caramba, 3-0, o Palmeiras jogou mal, o Abel reconheceu os seus erros. Vamos ouvir o que disse o Abel Ferreira depois. Peraí, eu tô falando um monte de coisa aqui, ia chamar o Abel Ferreira, mas antes vamos passar a rodada do campeonato. Vocês me desculpem aí a minha confusão, tá? Vamos passar a rodada do campeonato, os jogos de ontem. Vocês me desculpem, tá? O Rubens e tudo mais aqui. Vamos lá. Cadê a rodada do Campeonato Brasileiro? Tá na tela? Tá na tela. Tivemos Botafogo 2, Bragantino 1. Botafogo voltou para a briga. Grande vitória do Botafogo, hein, sobre o Bragantino, em casa, no Engenhão. O Botafogo voltou ali para brigar pelas primeiras posições. Outra boa vitória. Cruzeiro 2, Atlético Paranaense, que está sem técnico 0. Cruzeiro também, e o Cruzeiro tem jogo a menos. Atlético Goianiense 1, Grêmio 1. Dessa vez o Renato culpou a gripe, né? Ele já tinha culpado o calendário, a crise climática, os adversários. Agora é a gripe. Falou que os jogadores estão com gripe e o Grêmio também está muito tempo sem vencer. Corinthians 1, Cuiabá 1 em Itaquera, com ares de heroísmo, mas o fato é que o Corinthians está na zona de rebaixamento. Vira a página. Juventude 2, Flamengo 1. Flamengo sofre muito para jogar em Caxias e perdeu por 2-1, mas segue líder. Bahia 2, Vasco 1. Olha só o Bahia do Ceni.
outra vitória em casa, é o vice-líder. Que campanha espetacular do Bahia. Fortaleza 3, Palmeiras 0. Que sapatada que deu Fortaleza no Palmeiras. A gente vai falar já sobre isso. Internacional 1. É o último jogo do Internacional. Era o último jogo do Internacional fora do Beira-Rio. Jogou em Criciúma. Atlético Mineiro 2 na última bola. Vitória importante para o Atlético, que também vinha num período de baixa aí. E agora também volta para a briga ali pelas primeiras posições, parte de cima da tabela, vamos dizer assim. Então tá aí. Os jogos de hoje. Hoje tem mais 2 jogos, daqui a pouco a gente fala. Desculpe a minha confusão. Vamos agora sim ouvir o glorioso Abel Ferreira. Primeiro dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo, dizer-vos que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física aos jogadores como ao treinador. É verdade, falaste no primeiro erro de saída de bola, num lance em que nós sabemos que o adversário é fortíssimo, mas quem cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu. Portanto, o máximo responsável da derrota 2 sou eu. E depois falar da dureza que é este campeonato, falar da dureza que é há 4 jogos seguidos que estamos a jogar por 2 dias, mais esta deslocação aqui. Seguimos, acho que foi um acidente de percurso, uma primeira parte onde, na minha opinião, nós fomos melhores. Muito bem, tá aí então, portanto, o Abel Ferreira falando, e aí ele falou, o responsável sou eu. Aí, Alícia, quero passar a bola para você para perguntar, mas responsável pelo quê? Pela derrota, mas por qual razão? Porque dobrou os laterais, porque escalou mal, porque não entendeu que o Fortaleza era bom? Quais os erros do Abel, já que ele se coloca como principal responsável por essa derrota? 3-0 não é comum o Palmeiras do Abel perder, aliás, é bem incomum, né? Pois é, bom dia Tirone, bom dia Matos, bom dia a todo mundo que está com a gente, likes, vamos lá, bom dia especial para quem já deu seu like. E eu acho assim, um dos principais erros, assim, é uma lista grande essa. Uma delas é acreditar no Caio Paulista, em qualquer função, aparentemente, porque o Caio Paulista certamente não ia ser o cara que ia fazer gols, e até o momento não fez absolutamente nada no Palmeiras. Mas ele certamente ontem também não foi o único problema. O que o Abel fez na coletiva, a meu ver, minimiza muito os problemas do Palmeiras adiante. Então, olhando para a enquete, eu não acho que é uma derrota preocupante, porque o Palmeiras foi jogar com Fortaleza fora de casa, com um time misto, numa sequência de jogos muito pesada. Era uma derrota que poderia estar na conta. Uma derrota por 3 gols de diferença não acontecia com o Palmeiras, já fazia 41 jogos. Então, de fato, né, esse time do Abel toma muito pouco gol em geral, né? Quando perde de pouco. Então, não estava na conta perder de 3-0, mas perder do Fortaleza fora de casa não é nenhum absurdo, de novo, com o time misto e numa sequência pesada de jogos vindo de 5 vitórias. A minha questão com a escalação do Abel não é só a dobra de lateral, porque especialmente a dobra Rocha e Mike é uma que ele usou muito, né? Usou na Libertadores e é uma que vira e mexe funciona. E vamos lembrar que ele não está aí com todas as opções, uma vez que ele quer poupar jogadores para o derby. A questão para mim, na dobra da esquerda, é muito mais pela ineficiência do Caio Paulista. Né? Não acho um problema você pegar, né, um bom lateral esquerdo e colocar ele para jogar como ponta, mais avançado. Essa suposta versatilidade do Caio Paulista era inclusive uma das razões que fez com que o Palmeiras contratasse e trouxesse ele do São Paulo. Mas ele não faz isso bem. Por enquanto ele não fez nada bem no Palmeiras. E a outra questão é você colocar a dobra de laterais com o Gabriel Menino na criação. O time vai criar pouco, né? Tanto que depois ele coloca, o Abel, né, coloca o Veiga para tentar melhorar essa situação do Palmeiras, mas o time continua muito fragilizado. E, além de tudo, ter na frente o Rony, que é um cara que
né, fez um gol, tirou a zica, né, no final de semana, mas não tem rendido bem no Palmeiras. Então, se você olhasse para aquela escalação inicial, mais do que a dobra de laterais, a minha dúvida era assim, quem vai fazer gol nesse time? Assim, quais são as opções para o Palmeiras marcar gols? E a outra questão que me deixa um pouco menos preocupada, olhando adiante, é que o Palmeiras teve oportunidades no primeiro tempo. Né? O próprio Abel falou na coletiva, né? O Palmeiras do primeiro tempo foi o Palmeiras, e aí no segundo tempo o time ficou completamente desmantelado. Embora o time tivesse desorganizado, com pouca criação, porque estava com o meio campo ali meio vazio, o próprio Gabriel Menino teve 2 chances de marcar no primeiro tempo, e o gol do Lucero sai numa falha besta do Naves. Né? Então, são questões que também estavam ali no individual. Né? Não foi que o Palmeiras, como um todo, tomou um passeio do Fortaleza. O Fortaleza foi muito eficiente em aproveitar os espaços que o Palmeiras deu. E foi isso que aconteceu, mérito total e absoluto do Fortaleza. Mas acho que o Abel errou na escalação, e até porque deixou em campo jogadores que eram muito importantes para segunda-feira, que era o caso do Aníbal Moreno. Né? O Palmeiras não só perdeu de 3-0 ontem, como perdeu o Rony e, mais grave, o Aníbal Moreno para a segunda contra o Corinthians. Então, não entendi muito bem qual foi a intenção dele de poupar alguns jogadores e outros não, de arriscar alguns jogadores e outros não, e a verdade é que não funcionou. A hora que ele tentou no segundo tempo corrigir a rota de alguma forma, o time já estava muito, muito, muito desorganizado. Não tinha cara de Palmeiras, claramente ninguém sabia para onde correr e o que estava fazendo. E o último ponto que eu vou colocar, Tirone, que aí eu acho preocupante, até do ponto de vista de planejamento, é a zaga. O Palmeiras sabia que ia perder o Gustavo Gomes na Copa América. E o Palmeiras vendeu o Luan. O Murilo saiu de campo ontem sentindo que aparentemente é uma lesão no tornozelo. É possível que esteja em campo segunda-feira. Se acontece alguma coisa com o Murilo, e numa sequência dessas duras de jogo, sempre é possível prever que aconteça, o Palmeiras tem 2 garotos. Só um deles que é o Naves profissional para colocar na sua zaga para enfrentar o seu maior rival, que embora esteja mal, né, ainda assim é um derby, é Palmeiras e Corinthians. Então, do ponto de vista de planejamento, o Palmeiras parece estar pouco coberto ali na zaga. Mas para fechar, foi um jogo ruim, uma escalação ruim, deu tudo errado, as substituições foram erradas, o Abel só foi abrir mão da sua ideia da dobra de lateral já no início do segundo tempo, mas não acho nenhuma tragédia. O Palmeiras é um acidente de percurso, como bem disse o Abel, que pode ser corrigido, especialmente quando ele não precisar poupar tantos jogadores. Agora, se ele vai insistir no Caio Paulista, aí não sei, porque, meu Deus, Tirone, eu queria ver, eu tô só imaginando você assistindo o jogo de ontem com aquela figurinha, com aquele meme da Bruna Marquezine do Livramento, sabe? Um livramento. Mas, porque olha, coisa, que realmente coisa. Não foi das melhores atuações do Caio Paulista. Aliás, vários jogadores jogaram mal. Agora, Rodrigo, e outro lado, Fortaleza de fato também estava super desfalcado. Tinha 10 desfalques do Fortaleza e fez um belo jogo também, né? Jogou bem, 3-0, inapelável. O Vojvoda também estava numa situação estranha ali no meio da tabela. Não ia cair nem nada disso, mas estava ali no meio da tabela. É uma vitória também redentora, vamos dizer assim, do Fortaleza, que vai lá e sapeca o Palmeiras, que é poderosíssimo. Então, é engraçado. Bom dia, Tirone, bom dia, Alice, bom dia pro Caetano também, que fez uma participação especial aí mais cedo. Então, eu acho engraçado quando o técnico fala assim, eu sou o grande responsável pela derrota. O grande responsável pela vitória do Fortaleza foi o Lucero, que fez 2 golaços. Então, ele é o grande responsável pelo resultado. A gente, às vezes, foca muito no treinador. Então, não é nem uma crítica ao Abel, mas a gente foca muito no treinador. Acho que o Abel cometeu erros, de fato. Eu não gosto dessa dobra de lateral. Eu não acho que na maior parte das vezes não funciona. Mesmo quando o Palmeiras ganha, é um time pouco criativo. Mas, assim, a estratégia do Vojvoda foi boa. Ele se fechou. Foi dominado de posse de bola no início, mas sabendo que ia sair no contra-ataque, e que tem um centroavante muito bom. Que é um centroavante até... É aquele centroavante meio falso lento, né? Parece que ele nunca vai chegar nas bolas, mas ele é muito técnico, né, na conclusão a gol. E ele recebeu a primeira bola ali, driblou o Murilo, né? E faz o primeiro gol. E com isso, abre-se um jogo melhor ali pro Fortaleza, pode ficar confortável lá se defendendo, às vezes com linha de 5 lá atrás.
como o Vojvoda sabe variar bastante o time dele, né? Quando precisa ele se defende muito, quando precisa tem posse de bola. E no segundo tempo ele matou o Palmeiras, porque aí o Palmeiras já cansado, e aí quando entra nessa questão do preocupado, eu concordo com a Alicia, que tem tropeços e tal, não sei o quê. O que eu acho que tem preocupação para o Flamengo e para o Palmeiras, que é a mesma, é o físico, porque os dois encararam uma maratona aí de 3 jogos em 7 dias, a do Palmeiras acabou no domingo passado, mas a do Flamengo acabou na quarta-feira, e os times estão claramente rateando. Ontem o Abel precisou trocar muita gente, e fazer uma escalação alternativa, não usar o Estevão e o Veiga, que ele disse inclusive que estavam com dores, né? Falou depois na coletiva. Então eu acho que a preocupação para esses times é física. O Fortaleza foi muito inteligente em aproveitar essa circunstância, jogou fechado, usou ali o contra-ataque, coisa que o Palmeiras fez durante muito tempo, né? Então é usar o próprio veneno, digamos assim, contra o Palmeiras, e contou com um centroavante que é um ótimo centroavante e que foi o maior responsável pelo resultado de ontem, com 2 golaços.